Muito bem, voltando aqui para responder algumas perguntas. Confesso que algumas eu já respondi lá nos próprios vídeos do YouTube, outras foram pelo WhatsApp e só tô pegando o jeito ainda de gravar aqui nesse formato vertical, porque aí eu aproveito, né, já posto no Instagram, já posto no YouTube. Essa pergunta aqui, ó, é das braba, preciosíssima. Fabi, eu sei que preciso descansar, mas eu gosto tanto de fazer coisas. Eu também. E para falar a verdade, eu tenho tanta coisa para fazer que nem vejo sentido em parar. O dia começa e quando vejo, o dia já está acabando e eu estou exausta. É isso que acontece com quem não para. O dia começa e quando vejo, o dia já está acabando. Opa, que eu já li, né? De todo jeito, o dia já acabou, né? Quando o dia acaba, ele acaba. Só que parece que a lista de coisas só faz crescer. Como é que faz para conseguir descansar sem esta sensação de que estou perdendo tempo? É complicado mesmo. Esse tipo de situação, ela não é nada raro. Você possivelmente, e quem se percebeu aí familiarizado com essa situação, geralmente tem um perfil que ama trabalhar. E não é incomum que estas pessoas adorem ajudar os outros também. Faz muito sentido ajudar os outros, acordar cedo, desenvolver projetos incríveis. Tem que verificar aqui algumas coisas, porque até aqui não tem muito problema não. Tem que verificar algumas coisas. Quando você diz que chega no fim do dia exausta, não tenho aqui elementos o suficiente para entender o que é que você está dizendo com exaustão. Tem gente que diz, tô exausta, e aí cai na cama feliz e dorme feliz, o corpo descansa, a mente descansa, acorda revigorado. Agora, tem gente que vai usar o termo exaustão para dizer no sentido de tô realmente exaurida, acabou tudo. Então tem gente que gostaria de chegar no fim do dia, assistir um filme, comer uma pipoca, no finzinho da tarde, dar uma parada para ver o pôr do sol, mesmo que não tenha acesso ao sol, olhar a cor do céu. Tem gente que não consegue ter esse tempo. Então a gente tem que verificar quais são os aspectos aqui do seu dia, quais são os aspectos da sua disposição física, mental, emocional. Agora, o que normalmente não é raro, ou seja, é bem comum acontecer, é que a gente acorda e vai, start, começa, não para. Então não tem um momento para planejar o dia, não tem um momento para planejar a semana, o mês, o que tá esperando do ano, quais são as metas, e só faz. E aí não é segredo para ninguém, você tem ali sua listinha escrita no papel ou mental mesmo. Matou 3 tarefas, surgem 5. As tarefas elas não acabam nunca. Assim que você cumpre uma meta, você alcança um objetivo, já despontam 2 ali, já tinha 5 na lista de espera. Então, é muito importante conseguir dar uma organizada nas suas prioridades. E isso não é uma tarefa simples de fazer, não. Conseguir enxergar prioridades é complexo. Exige ferramentas, exige um nível interessante de autoconhecimento. Para onde é que você está indo, né? Qual é o seu grande objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida para daqui a 50 anos, para daqui a 30 anos, para daqui a 10 anos, então para daqui a 5 anos, então para até o final do ano que vem? Aí sim, você começa a ter um pouco mais de concretude quando você tem essa clareza de objetivos e eles estão alinhados com as suas expectativas em relação à sua vida, aos seus princípios, se você está sozinha, se você tem uma rede de apoio, aí sim, o que é que você está esperando para o seu semestre? Então, o que é que você está esperando para o seu mês? Então, o que é que você pode ter com os pés no chão de expectativa para o seu dia? Muitas vezes a gente sai fazendo. E aí, quando vai ver, já fez aquela faxina, e já se inscreveu naquele curso, e já convidou não sei quem para almoçar em casa, e já marcou um cinema. E quando vai ver, se você pudesse dar uma parada para ver seu objetivo geral de vida, e para o semestre, e para o dia, não era para ter feito isso. Não era para ter ido almoçar na casa da pessoa. Ou até era, mas não era daquela pessoa, era da outra, com quem você tem que conversar uma coisa importante.
Então, conseguir ter clareza de quais são as suas prioridades, infelizmente não é uma coisa para a gente encarar como natural. Vai no fluxo que vai dar certo. Não é. Tem pessoas que, sei lá, por terem nascido numa família bem organizada, que se conversa. Quando eu falo de conversar, inclusive, eu estou pensando em conversas com foco, com objetivos, não simplesmente amenidades, né? Coisas que, se você parar para ver, não tem uma real utilidade na tua vida, a não ser como entretenimento. Então, tem famílias, tem grupos que têm um hábito de terem conversas com mais conteúdo, com conteúdo que diga um respeito importante com o que ela está fazendo. E aí, com isso, elas conseguem amadurecer ideias, conseguem amadurecer percepções, ações. Estas pessoas estão um pouquinho mais à frente. Porque aí a gente pode considerar que naturalmente, mas veja, é um natural que foi construído, né? Tiveram ali habilidades para desenvolver os pensamentos, as ações, que as levam para alcançar esses objetivos, porque já está na rota dos seus próprios objetivos. Então, voltando lá na pergunta inicial, teria que avaliar, né? Você está satisfeita com o que você está fazendo? Você consegue enxergar para onde é que você está indo? Depois de ter encerrado um dia inteiro de tarefa, de atividades, de conversas, você consegue perceber do que é que você se aproximou, do que é que você se afastou? Quando a gente tem objetivos claros, e mesmo assim a gente percebe que tem sim que dar uma apertada na agenda e acelerar, isso não costuma ser sustentável por muito tempo. Então, quando a gente tem objetivos claros e a gente tem a percepção de que precisa correr nessa velocidade, né? Do momento em que acorda até o fim do dia, é um batidão só, é muito importante que isso tenha um prazo definido. Não pode durar para sempre. Não pode ser um modo de operar que vai para sempre. Por quê? Não tem nenhuma garantia de que você esteja indo em direção do que realmente te interessa. Pode ser que você esteja andando em círculos, por exemplo. E aí, se você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos nisso, em algum momento, você começa a sentir um vazio existencial. Você começa a sentir frustração. Isso eu não tô nem levando em consideração se você não estiver se descuidando da sua saúde, descuidando do seu emocional. Então, minha sugestão: tente colocar aí nesse seu dia super corrido, pelo menos umas 2 pausas. E que sejam pausas com um vazio. Eu te sugiro que você tente fazer pausas com uma meditação, por exemplo. Pode ser uma meditaçãozinha de 5 minutinhos, tá? Presta atenção na respiração, ou acende uma vela, fica olhando para essa vela, ou vai para um espaço de natureza, fica olhando para a copa de uma árvore, olhando para uma florzinha que você tenha na sua casa. Deixa o seu olhar fixo, porque com isso a sua mente ela tenta ficar fixa ali também, sem atividades externas te chamando. A tua mente não vai ficar quieta, jamais. Mas no que você fixa a olhar, você consegue ter uma dimensão mais aprimorada do que é que está acontecendo na sua mente. E aí, com isso, você consegue, talvez, entrar em contato. Quando eu falo talvez, assim, se você fizer isso sempre, você entra em contato com um pouquinho das suas sombras, com um pouquinho do que é que tá lá no fundo. E aí, você consegue ter mais clareza se você tá mandando ver nesse ritmo louco, desenfreado, porque sim, tem algo concreto que faz valer a pena, ou se de repente você tá fugindo de alguma coisa. Tem algumas emoções nossas que ficam tão guardadinhas lá dentro, tão organizadinhas lá dentro, e eram emoções importantes de serem olhadas e serem resolvidas, mas a gente não quer. Então, se a gente arranjar um montão de coisa para fazer, a gente não entra em contato com elas. Interessante, né? É um modo da mente camuflar dores que precisariam ser mexidas. E isso não resolve, tá? É um mecanismo da mente que ajuda a gente a sobreviver por mais tempo sem contato direto com essa dor, né? É um dos mecanismos da mente que ela prefere o prazer imediato do que um prazer mais consistente, mas que vai vir só depois de você ter aguentado aí alguns desafios.
Qual é o problema? Essas emoções, elas ficam lá dentro, guardadinhas, você não tem esse conflito mental, emocional. A vida parece um pouco mais fácil. Esse mecanismo que eu falei, ou ele te leva para o prazer imediato, ou ele foge um pouquinho do desprazer, ele tenta adiar o desprazer. Mas não funciona, porque estas emoções mal resolvidas lá dentro, elas funcionam como uma espécie de espinho. Então, mesmo que você não esteja entendendo o que é que está te causando algum desconforto, o desconforto está lá. E aí, muitas vezes, a gente vai para uso de drogas. E quando eu falo drogas, tudo bem, você pode entender cocaína, maconha, álcool, cigarro, café, chocolate, açúcar. A gente é empurrado para essas drogas, seja de comer, seja de beber, seja de fumar, seja rolês, enfim. A gente é empurrado para ver se não dói, para ver se não incomoda. E aí a gente passa a priorizar atividades, tarefas que parecem urgentes, que parecem uma necessidade, mas é algo quase como um remédio para parar de sentir a dor. Então eu te convido muito fortemente, tenta fazer pelo menos 2 pausas no dia, de 5 minutinhos, onde você vai, pode estar sentado, em pé, deitado, olho fechado ou um olho aberto num ponto fixo. Deixa ali um timerzinho do seu celular para contar 5 minutos, para você não ficar olhando toda hora no relógio, para você poder confiar de fechar os olhos. E fica. Deu 5 minutos, agradece e volta para a sua atividade do dia a dia. Primeira coisa que eu vou querer saber é, você conseguiu? Você dá conta de ficar 5 minutinhos em silêncio? Muita gente não dá conta. Eu quero saber se você consegue, tá bom? Bem, como esse vídeo resposta já deu aqui 12 minutos, eu vou encerrar por aqui mesmo. Se eu conseguir, eu volto amanhã, senão fica para a próxima semana. Um beijo! Mua!